Olá, muito bom dia, meus amigos e irmãos do Facebook. Neste sábado, dia 10 de janeiro de 2026, eu tenho assistido alguns vídeos do Charles Spurgeon, o grande pregador dos anos 1890, o príncipe dos pregadores. Ele tem me falado muito ao coração a respeito de nós que somos escolhidos, querido. Como J. Neto, numa canção, ele vai dizer assim, eu não sou muito bom afinado, mas J. Neto fala da sua escolha por Jesus Cristo, e num momento de angústia. E Charles Spurgeon sempre expunha a palavra de Deus, dizendo, os escolhidos passarão pelas águas e não submergirão, como diz o profeta. Passarão pelo fogo e o fogo não os queimará. Então, nós temos passado por tudo isto, sofrimentos, angústias, tristezas, noites inteiras, acordados, conversando com o Senhor a respeito da santidade que devemos ter, como Hebreus diz, que devemos buscar a paz com todos, devemos nos empenhar por alcançá-la, a paz com todos. E como João diz na sua primeira carta, filhinhos, amemos porque o amor é de Deus e aquele que não ama não pertence a Deus, não conhece a Deus. Então muitos estão superlotando banco de igrejas, não tem um mínimo de amor. E o próprio Jesus Cristo nos alertou quanto à iniquidade que aumentaria e o amor de quase todos se esfriará, querido. É como se alguém falasse em 10 milhões e 95 milhões se perdessem. Então imagina, você tem 99 milhões e 95 milhões se perdem, apenas 4 milhões se salvam, então quase todo. Jesus disse, o amor de quase todos se esfriará. E esta palavra está se cumprindo e muitos são aqueles que não acreditam mais na palavra de Deus. Isso aí já se cumpriu, isso aí já passou, não adianta. Então, pessoas que dão ouvidos a doutrinas heréticas, a doutrina de demônios, E o diabo, como diz Paulo, ele se transforma em anjo de luz e engana a muitos, querido. O diabo está enganando a muito as igrejas superlotadas de pessoas que cantam, gritam, dançam, caem no chão, rolam e se rasgam. E não se voltam para as Escrituras, para a palavra de Deus, quando Deus disse, olha, por acaso não fui eu que fiz o ouvido? Você acha que eu estou surdo, que não possa ouvi-lo? Então Deus está dizendo, estou cansado dos vossos cultos, dos vossos eventos, das vossas festas, das vossas gritarias, Quando vocês oram, eu não ouço as vossas orações, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Então, crentes que têm uma religiosidade, como diz Paulo, tem aparência de santo, mas nego verdadeiro, Eles têm uma religiosidade, aquilo que os judeus, os fariseus tinham, e Jesus condenou. Ai de vós, hipócritas, que coam um mosquito e engole, engole um camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas, que deviam tirar a trave que está no olho, para depois ajudar o irmão a tirar o arqueiro do seu olho. Ai de vós, hipócritas, que fazem vestes compridas, alongam as vossas franjas,
os filactérios para se mostrar santos, e são sepulcros caiados. Então Jesus condenou este farisaísmo, esta religiosidade, pessoas que têm aparência de caridade, né, de santidade, mas nega a justiça, a retidão, a santidade, o amor, a bondade, querido. O amor de quase todos se esfriará. E Jesus Cristo está voltando. Eu creio, Jesus Cristo está voltando. E ele não virá como aquele Jesus nascido em Belém, que viveu em Nazaré, que pregou em Betsaida, como ele diz, ai de ti, Betsaida, e tantas outras cidades da sua região que Jesus Cristo pregou e fez muitos milagres, ressuscitou muita gente e muitos o negaram. Então ele diz, ai de ti, Tiro e Sidom, porque o juízo será mais duro com vocês do que em Sodoma e Gomorra, porque quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não avisou, os anjos chegaram e simplesmente arrancaram a Ló e suas duas filhas e a sua esposa e arrebataram para o deserto e destruiu toda a cidade, todos os moradores. Então as pessoas às vezes ficam falando de pessoas mortas no Covid-19, morreram 700 pessoas, morreram isso. No Rio de Janeiro, a polícia matou 120 pessoas, etc. Isso não é nada, querido. Jesus Cristo virá como juiz de toda a terra e ele regirá a terra com vara de ferro. Ele governará as nações do mundo. Ele será inflexível, ele será intransigente com a sua palavra, com a verdade, com a justiça, com a retidão. Nenhuma mancha, Apocalipse diz, nenhum ladrão, nenhum mentiroso entrará no reino de Deus. Nenhum idólatra, nenhum feiticeiro entrará no reino de Deus. Na Nova Jerusalém não entra pecado, não entra pessoas arrogantes, pessoas que se acham poderosas porque têm muitos bens, dinheiro. Eu sou abençoado. Mas você não entrará no reino dos céus, porque Jesus diz, do que vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar muito dinheiro, ter muitos bens, né? Ser próspero e perder a sua alma e morar no céu e morar no inferno, aliás, né? Então, queridos, eu quero falar sobre o reino milenar de Jesus Cristo. O salmista no Salmo 2, muitos são aqueles que dizem assim, o autor é anônimo, outros dizem que foi Davi, né? E muitos são aqueles que falam que vários salmos são chamados de messiânicos, né? E Davi pode ter escrito este Salmo número 2, falando sobre a lei suprema de Deus. O salmo é escrito para celebrar a coroação de um rei israelita. Então, outro dia eu vi no podcast um judeu discutindo com um camarada e disse, olha, se Jesus Cristo é Deus, ele não é judeu, porque ele é espírito, ele é gerado do espírito, então ele não é judeu, ele não nasceu de Judá. Mas a promessa de Deus era que a nação israelita, ou da nação de Israel, da tribo de Judá, nasceria o Salvador. O Messias seria enviado entre aqueles nascidos na tribo de Judá. Ou seja, isso não implica que Jesus Cristo fosse judeu, tivesse pai e mãe judeu, mas que Jesus Cristo, para ser homem, para encarnar na humanidade, ele nasceria
da tribo de Judá, ou seja, ele surgiria da tribo de Judá. Como eu já tenho dito, Jesus Cristo não poderia ter vindo na forma de um camelo, de um elefante, ou de um corvo, como querem os índios, ou de uma pedra preciosa, um cristal. Não, Jesus Cristo tinha que vir como carne, como homem, porque toda a humanidade estava sujeita ao inferno. E somente Deus poderia se encarnar e pagar o preço da sua justiça, querido. Somente Deus, lá em Isaías 59 e Ezequiel 14, vai dizer, nem mesmo Jó, Noé e Daniel poderia salvar a si mesmo, nem sequer a seus filhos. Ou seja, nenhum desses homens, Enoque, que foi trasladado, Elias, pode salvar a humanidade. Somente Deus, se fazendo homem, se fazendo carne, se encarnando, poderia e pode salvar a humanidade. E pôde realizar o sacrifício com o seu sangue imaculado. Então Jesus Cristo veio da descendência de Judá. Isso não quer dizer que ele é filho de homem, filho de carne, filho de mulher. Ele nasceu de mulher, mas não é filho de mulher, como eu tenho dito. Jesus Cristo nasceu de mulher. Ele veio em carne, mas ele não é filho da carne. Paulo vai dizer que ele é espírito vivificante. Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é Filho do Espírito Eterno de Deus. Jesus Cristo é a encarnação de Deus. É Deus em carne e osso. É Deus que condescendeu. É Deus que se humilhou. É Deus que se esvaziou. É Deus que se fez maldição por nós. Diz o apóstolo João, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo é Deus. E o salmista vai dizer aqui no Salmo 2, porque se amotinam as nações, os povos, imaginam coisas vãs. Os reis da terra, os governadores, os presidentes se levantam, os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Foi isso que eles fizeram. Se uniram, macumunaram-se contra Jesus, mataram a Jesus Cristo, né? Mas vão pagar o preço, né? Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, diz os homens. Aquele que habita nos céus se rirá deles, o Senhor zombará deles. O Senhor zombará deles. O Senhor se rirá deles. O profeta Zacarias vai dizer que há de vir um dia em que Deus aumentará o calor do sol 10 vezes mais. E os corpos humanos, seres humanos, irão morrer em pé. Os seus olhos sairão da órbita. O calor será tão grande que sua carne apodrecerá, estando eles ainda em pé. Então, o salmista diz, Deus rirá dessas pessoas. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, e lhes confundirá. Eu, porém, diz, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto do Senhor, que me disse, tu és meu filho, eu hoje te girei. Então, lá em Hebreus, o escritor vai dizer, qual dos anjos Deus disse isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A nenhum, querido. Então Jesus Cristo não é um anjo, um arcanjo, como afirmam os testemunhos de Jeová, os adventistas e outras denominações que são seitas heréticas. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, não. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Paulo, a 2 Timóteo 6, diz que ele é o único que possui a imortalidade, é o único que adentrou no santíssimo lugar, não naquele figura que Moisés entrou ou entrava, mas no verdadeiro santíssimo lugar. Por isso é que hoje ele nos enviou o seu Espírito que habita em mim, habita em você, que acredita, que professa, que crê, que recebe. Então Jesus Cristo está presente através
do seu Espírito Santo. Então ele diz, qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum. Deus disse isso a si mesmo, Isaías 59. Deus olhou para a terra e viu que não havia homem nenhum que pudesse suster a sua ira, pelo que ele se alegrou de que não houvesse ninguém para ajudá-lo, porque ele mesmo se fez homem, ele mesmo vestiu a couraça da sua justiça, ele mesmo colocou o capacete da salvação, né? Então, meus queridos, um outro texto que eu quero ler, mas não agora. Primeiro quero falar sobre as 7 cartas. Você que é estudioso de escatologia, 7 cartas. Então veja bem, na primeira carta da igreja, das 7 igrejas ao Apocalipse, né, a partir do capítulo 2, a primeira carta é a igreja de Éfeso, a igreja que era cheia de amor, mas que Jesus Cristo disse, lembra de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Você está caído? Você ama? João diz, aquele que não ama não pertence a Deus. Então Jesus Cristo se apresenta àquela igreja como o Espírito que anda entre os 7 cartiçais e tem na sua mão direita as 7 estrelas. Então veja bem, Jesus Cristo se apresenta hoje como o Espírito Santo. O Espírito que anda entre as igrejas, entre os crentes, querido. Paulo diz aos romanos, porque o Espírito é o Senhor. Quem é o Espírito Santo? Muitos têm falado, é a terceira pessoa da Trindade. Irmão, essa questão de terceira pessoa é uma doutrina, é uma teoria que já foi vencida. Não existe 3 pessoas da Trindade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas Jesus Cristo é distinto do Pai. Não. Se Jesus Cristo fosse distinto do Pai, Jesus Cristo não seria Deus. Porque distinto quer dizer diferente, que não é igual. E Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Pois credes nas minhas obras? Se vocês não creem nas minhas palavras, creem nas minhas obras. Porque as obras que as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Então Jesus está dizendo, eu sou Deus encarnado, e tudo o que faço é Deus que faz. Então Jesus Cristo, querido, não tem 2 pensamentos, não tem 2 caráteres, 2 vontades. Jesus Cristo não tem 2 personalidades. É diferente quando nós estudamos a pessoa de Jesus Cristo como homem, o Deus que se fez homem. Então somente Jesus Cristo tem as 2 naturezas em si mesmo, a natureza humana e a natureza divina. Por quê? Porque lá no Gênesis Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem é estrutural, semelhança ela é espiritual. Ela é de caráter espiritual, é substância de Deus. Então, a nossa humanidade, ela foi tirada de Deus. A nossa humanidade estava lá com Deus. De onde Deus tirou a humanidade de Adão? Pegou a terra, juntou, soprou, e o homem passou a ser alma vivente, alma que se reproduz. E diz Zacarias, é Deus quem cria o espírito do homem dentro dele. Então nós somos semelhança de Deus, somos partículas de Deus, somos substância de Deus. Mas nós morremos. Sim, porque Adão pecou e o pecado passou a todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então temos que morrer. Porque pecamos, todos nós somos pecadores, somos devedores à carne. E por isso,
morremos. Somos devedores a Deus, não à carne, perdão. Então temos que morrer, querido. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a nossa humanidade que veio de Deus, ela será restaurada. Ela será renovada. Jesus Cristo nos dará um novo corpo, um novo espírito, como está escrito lá em Ezequiel. E lhes darei um coração de carne e lhes porei um novo espírito. Então, Jesus Cristo nos fará de novo, nos dará a verdadeira humanidade, Ele nos aperfeiçoará, porque a verdadeira humanidade está em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro homem, Ele é a humanidade perfeita. Como diz Berkov, a humanidade de Jesus Cristo, ela antedatou a queda. Antes da queda de Adão, a humanidade já estava lá em Deus. Jesus Cristo aparece a Abraão na figura de Melquisedeque, mas muitos não acreditam, acham que Melquisedeque foi um homem. E como Melquisedeque não tinha pai nem filho, nem mãe, Melquisedeque não tem genealogia, não tem origem, Melquisedeque surgiu do nada. Melquisedeque, querido, é a pré-encarnação de Jesus Cristo, é a teofania de Jesus Cristo. Então, Melquisedeque era a humanidade que estava em Cristo, que estava em Deus. E a nossa humanidade que foi manchada, né? Essa humanidade tem que ser destruída, porque carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então, a primeira carta do Apocalipse é a igreja de Éfeso. E Jesus Cristo se apresenta como o Espírito. Cristo é o Espírito que anda entre as igrejas. Cristo tem na sua mão os seus anjos, as 7 estrelas aqui, dito o mistério das 7 estrelas, querido, são os anjos de Deus. 7, número 7 não quer dizer que são 7 anjos, mas significa a totalidade de Deus. Tudo aquilo que Deus é, nós vamos ver os 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos, isso fala da pluralidade de Deus, da sua perfeição. O número 7 é o número perfeito. Então, ele tem as 7 estrelas e tem os 7 cartiçais. Aí você diz, bom, mas João diz que os 7 cartiçais são as igrejas. Então, não é uma igreja? Não é uma só igreja, uma só nação, um só povo? São 7 igrejas? Por que 7 igrejas? Porque 7 representa a totalidade, querido. 7 sempre representa a totalidade da comunidade de Deus. Assim como as 7 estrelas representam a totalidade da comunidade angélica de Deus. Mas sem delongas, a segunda carta escrita lá em Apocalipse 2 é para a igreja de Esmirna. Lá Jesus Cristo se apresenta como o alfa e o ômega. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. No grego quer dizer, eu sou o primeiro e eu sou o último. Não existe ninguém além dele. Ele é o primeiro e ele é o último. Nele subsiste todas as coisas. Diz o apóstolo, tudo que foi feito por Jesus Cristo. Nada se fez sozinho, querido. Tudo. Os homens, os animais foram feitos por Jesus Cristo e para Ele. Nada do que foi feito se fez, mas tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus Cristo, a Ele a honra e a glória e o louvor. Amém? A terceira carta, Apocalipse, é a igreja de Pérgamo. E lá diz, isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes na mão. O que é isto? Ou aquele que tem a palavra afiada na sua boca, como João diz, e saía da sua boca uma espada de 2 gumes,
palavra, querido, a verdade de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vem a Deus senão por mim. Ninguém vem a Deus senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, Jesus Cristo se apresenta na terceira carta de Pérgamo como aquele que tem a palavra, a verdade, que matará o iníquo, o sopro da sua boca. A palavra afiada, diz Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E está pronta para penetrar o mais profundo da sua alma, das nossas almas. Na quarta carta à igreja de Tiatira, Jesus Cristo se apresenta como Filho de Deus. Aquele que foi gerado pelo Espírito Eterno de Deus. O Filho único de Deus, unigênito de Deus, que quer dizer o único genito de Deus, o único gerado das próprias entranhas de Deus. Então não foi Maria que gerou Jesus Cristo como o catolicismo prega, como o romanismo prega. Jesus Cristo não foi gerado do óvulo de Maria. Jesus Cristo foi colocado no ventre de Maria. O embrião de Deus foi colocado no ventre de Maria. Ela foi agraciada, bem-aventurada, e soube se comportar como uma crente, né? E soube se comportar como uma crente. E cumpriu a sua missão de crente, de serva de Deus. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele se apresenta aqui na terceira carta de Pérgamo, não, na quarta carta da igreja a Tiatira. Eu sou o Filho de Deus. Isto diz aquele que é o Filho de Deus, o unigênito, que tem os olhos como fogo, como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Ou seja, os seus olhos veem tudo. Os olhos de Cristo veem tudo, querido. Ele vê o que você faz às escondidas, o que você pensa. Jesus Cristo tem os olhos de fogo. Ele não julga pela aparência, ele julga por aquilo que você é, por aquilo que você faz. Os pés como latão reluzente fala da humanidade de Cristo, da sua humilhação. Ele viveu entre nós como homem, sofreu, padeceu fome. Ele disse: olha, as raposas têm os seus covis, as águias têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Então Jesus Cristo se esvaziou, se humilhou. Então o latão reluzente fala da humanidade, do sofrimento de Jesus Cristo como homem. A quinta carta ao Apocalipse é a igreja de Sardes. Jesus Cristo se apresenta àquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem os 7 Espíritos. Ele governa, tem na sua mão as 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas, todos vocês ouviram eu falar, é só ir em Apocalipse. São os anjos de Deus. 7 quer dizer a totalidade, a pluralidade dos anjos de Deus. Então as 7 estrelas é a comunidade angélica, são os anjos de Deus, que Deus comanda, né? Então, a respeito dos 7 Espíritos, querido, antes de ir para a sexta carta, eu quero ler para você Isaías capítulo 11, que fala justamente do número 7, esse 7 Espíritos. O que são 7 Espíritos? Então veja bem: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de inteligência. Quarto, o Espírito de conselho. 5, o Espírito de fortaleza. 6, o Espírito de conhecimento. E 7, o Espírito
Santo de Deus, o espírito de temor do Senhor. Ele deleitar-se-á no temor de Deus e não julgará segundo a aparência à vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido, seus ouvidos, as besteiras que você fala, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca. Aqui Isaías fala de vara, lá em Apocalipse fala da espada. Jesus Cristo regerá as nações com vara de ferro, ou seja, com a sua palavra. A sua palavra é a verdade, ela é irrepreensível. A palavra de Deus, querido, ela não admite intransigência. Ela não admite transigência, aliás. Ela é intransigente. Ela é inflexível. Então diz ele aqui, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios, os pecadores, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade também o cinto dos seus rins. E ele morará com o lobo, o cordeiro, o leopardo, com o cabrito, e se deitará com o bezerro, e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então estou falando de santidade, de pureza, querido. Então, para terminarmos, vamos falar da sexta carta, escrita por João aqui no Apocalipse. Carta à igreja de Filadélfia. Jesus Cristo se apresenta como aquele que é santo, santo, santo. Só Jesus Cristo é santíssimo. Só Ele é santo. Por isso pôde morrer, por isso pôde derramar o seu sangue, por isso o seu sangue nos purifica de todo o pecado, porque Ele é santíssimo. Só Jesus Cristo purifica os pecados, só Jesus Cristo nos levará para os céus, querido. Não tem Nossa Senhora, não tem santo, não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó que nos leve para o céu. Somente Jesus Cristo nos levará para os céus. Ele tem as chaves de Davi na sua mão. João descreve aqui a autoridade de Davi, porque o reino terreno foi dado a Davi. Mas Davi pecou e tantos outros vieram. E então Deus enviou o seu filho em forma de homem. E a ele será dado a chave dos reinos da terra. Ele reinará em toda a terra. Ele julgará as nações e os povos com equidade. Então, aqui na sexta carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o santíssimo Deus, que tem as chaves de Davi na mão, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que oramos? Seja feita a tua vontade. Então Jesus Cristo tem toda a autoridade. E para finalizar, querido, a sétima carta, lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja que se dizia abastada, rica. E Jesus disse, tu és pobre, tu estás nua, cega. Então Jesus Cristo se apresenta como a testemunha fiel. Isto diz aquele que é a testemunha fiel. O princípio de toda a criação. Jesus Cristo se apresenta aqui como aquele que testemunhou. Por quê? Porque ele veio à terra, porque ele desceu à terra, porque ele se fez homem. Ele ouviu insultos, ele sofreu 40 chibatadas, ele foi acusado, querido, de malfeitor, ele foi crucificado entre dois ladrões. Então Jesus Cristo é a testemunha fiel de Deus, ele é a testemunha fiel, ele é o princípio de toda a criação.
João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Apocalipse 22 vai dizer, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua o confessará. Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele reinará em toda a terra. A sua vontade será feita nos céus e na terra. E nós seremos o seu povo. Você quer ser súdito do Senhor? Santifique-se, como diz Apocalipse. Aquele que é justo, continue praticando a justiça. Aquele que é santo, continue santificando. Mas aquele que é pecador, que não está nem aí, continue pecando. Continue pecando. Continue cometendo injustiça. Você vai receber o preço das suas obras. Então, que Deus te abençoe, te abrace. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém? Deus te abençoe.